A paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos vocês. Meu nome é Josiane Januário. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, eu peço que se inscreva, que você possa curtir, comentar, compartilhar, para que juntos assim a gente possa evangelizar, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre um homem na Bíblia chamado Nicodemos. E um pouquinho da vida dele se passa lá no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler o Evangelho do versículo 1 ao 10, né? Então você pega a sua Bíblia, pega a sua palavra. A minha tradução aqui é a da Ave Maria, que é a mais comum utilizada. Então, se você tiver outra tradução, talvez até uma ou duas palavras, né? Um contexto um pouquinho diferente, mas o Evangelho é o mesmo. E começa assim, o título é Conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que o Evangelho traz para a gente aqui hoje? Um encontro de Nicodemos com Jesus. Jesus já tinha feito muitos milagres. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Ele era um doutor da lei. Ele era um dos homens que, naquele tempo, julgava os crimes. É como se tivesse um tribunal do júri, né? Então, o tribunal daquela época se chamava Sinédrio. E Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Então, você imagine que naquele lugar onde eles frequentavam, ele conhecia todo o Antigo Testamento, ele estudava as leis de Moisés, ele conhecia a Torá, ele conhecia tudo, ele estudava aquilo. Então era como se ele fosse, se a gente for comparar, né, num fórum, num tribunal de júri, né, que tem juiz, promotor, né, jurados. Ele fazia parte daquele contexto. Nós podemos também relacionar também ao Senado, né? Que existe, tem os senadores, governadores, deputados, vereadores, podemos colocar nesse tipo. Ele era uma autoridade respeitada naquele momento. E ele tinha esse título de príncipe dos judeus. Ele era um dos doutores da lei, ele conhecia toda a lei. Então ele não era qualquer pessoa. Ele não era uma pessoa que não tinha conhecimento de nada. E ele já chegou falando para Jesus: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus. Sabemos, ele fala no plural. Ele não fala, eu sei que o Senhor é um mestre da lei. Ele fala, sabemos, ou seja, ele já havia conversado com mais alguém que também tinha o mesmo pensamento que ele sobre Jesus. Alguém que tinha a mesma visão, que ouviu falar de Jesus e já teve compreensão que ele realmente era Rabone, né? O mestre. Porque ninguém faz esses milagres que você faz.
E Jesus fala para ele, em verdade te digo, que vos é necessário nascer de novo. Mas como assim? Como assim? Um doutor da lei chegou diante de Jesus? Acaba de assumir ali que acredita que ele é um mestre, à noite, às escuras, às escondidas, que representa para nós o medo que Nicodemos tinha, medo de alguém ver que ele estava conversando com Jesus, porque Jesus naquele tempo estava sendo mal falado, mal visto pela população, porque Jesus já tinha curado cegos, feito o paralítico andar, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, Jesus já tinha feito tantas coisas que eles já estavam querendo uma culpa para prender Jesus. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, ou seja, ele fazia parte daquele grupinho que ia condenar Jesus. Como ele fazia parte daquela panelinha, e ele já havia conversado com mais alguém que também estava tendo os mesmos pensamentos que ele, a mesma opinião, eu acredito que ele quis ver de perto quem era Jesus. E quando ele chega, Jesus fala com ele e ele faz uma pergunta tão infantil diante do que Jesus faz. Fala para ele que como que eu vou nascer de novo já sendo um homem feito? Como eu vou entrar no seio da minha mãe novamente? Olha só como ele está com os pensamentos completamente mundanos. Ele ainda não entendeu a linguagem que Jesus estava falando com ele. E aí Jesus fala, repete, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Ou seja, se você não se batizar, se você não se converter, você não entrará no reino de Deus. Então aqui essa água, ele está falando da purificação da água do batismo, que é o que João Batista pregava, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que João Batista pregou. Jesus vem falar com ele e fala da carne e do Espírito. E aí no final ele fala assim para Nicodemos: és doutor em Israel e ignoras essas coisas. Como que você sendo um doutor, hoje para nós, a gente estuda, a gente termina o ensino médio, a gente pode fazer pós-graduação para se especializar nas áreas que a gente queira trabalhar, a gente pode fazer um mestrado se a gente quiser dar aula, entrar para a docência, e nós podemos fazer doutorado, que o doutorado é o título maior no ensino, né? Em todo o ensino que nós temos. E ele era um doutor da lei, ou seja, ele era o cara que entendia tudo da Torá, tudo da lei, tudo do Antigo Testamento. Diante de Jesus, ele não estava entendendo nada. Quando Jesus falou para ele, ele ficou perdido. Mas aí eu imagino o olhar de Jesus para ele naquele encontro, sabendo, Jesus sabia quem era ele. E aí ele não queria ser visto com Jesus, porque o seu título de doutor da lei, a sua reputação, ele tinha medo da sua reputação, ele tinha, é como se hoje você no seu Instagram, naquela época não tinha, mas você vai postar uma foto com Jesus, Nicodemos, como assim, se você não é dessa panelinha? Se você é um dos príncipes dos judeus, se você faz parte daquela panelinha lá do Sinédrio, como é que você vai postar uma foto com Jesus? Como é que você vai aparecer com ele no seu Instagram aí? E aí? Você vai ficar mal falado, você vai perder seguidores, vai atrapalhar sua reputação. Foi tipo isso o pensamento de Nicodemos. E aí a gente pode lembrar o que aconteceu na Bíblia com um jovem rico que se aproximou de Jesus e perguntou para ele o que deveria fazer para entrar no reino dos céus. Jesus falou aqui com Nicodemos o que ele devia fazer. O jovem rico, quando Jesus falou para ele vender todas as suas coisas, dar aos pobres e segui-lo, o que o jovem rico fez? Voltou para trás. Não dá. Como que eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para te seguir? Não aconteceu nada com o jovem rico. Não teve mudança nenhuma. Ele entrou na igreja, ele saiu da igreja do mesmo jeito. Não teve mudança nenhuma. Agora Nicodemos teve mudança.
Esse encontro com Jesus foi um choque de realidade para Nicodemos, e aí teve uma mudança. Aí a gente vai pegar agora lá em João 7, versículo 45 ao 53. Nós vamos ler para vocês entenderem. Voltaram os guardas junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Este povo léu que não conhece a lei é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Olha a fala de Nicodemos. Condena acaso a nossa lei algum homem antes de ouvir ou conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: porventura és também tu Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. E voltaram cada um para a sua casa. O que aconteceu isso aqui? Eles estavam querendo prender Jesus. Eles estavam querendo condenar Jesus sem menos o ouvir. Eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira para condená-lo. Só que Nicodemos tinha ido na igreja 1, 2, 3 vezes. Ele ainda não tinha argumento, ele ainda não conseguia defender Jesus aqui. Então ele fez uma fala um pouco tímida, um pouco retraída, porque é como se ele ainda não tivesse aquela intimidade com Jesus, aquela autoridade para falar. Então ele fez uma fala um pouco tímida quando eles estavam querendo prender Jesus, condená-lo antes de ouvi-lo. Então ele falou da lei. Condena acaso a nossa lei algum homem antes de ouvir ou conhecer o que ele faz? Ou seja, antes de condenar alguém, tinha que ouvir este homem. Tinha que ouvir para ele se defender. Ouvir o que ele fez, o que ele tinha para falar. Isso estava na lei de Moisés. Então ele conhecia da lei, ele fez uma defesa bem tímida sobre Jesus aqui. É como se ele bateu um papo com Jesus, mas ele não tinha ainda aquela intimidade. Nós vamos pegar agora João 19, do versículo de 38 a 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus. Ele era o discípulo ocultamente. Ele era o cara que Nicodemos falou. Nós. Por que ele falou no plural lá no capítulo 3? Mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Gente, Nicodemos era amigo de José de Arimateia, ou seja, tinha mais fariseus acreditando em Jesus naquele tempo, mas eles não tinham força no sinédrio de defender Jesus naquele momento. E aí, eles tiveram essa autorização de Pilatos para poder sepultar Jesus como mandava a lei. Houve mudança, houve conversão. Nicodemos se converteu a partir de um encontro que ele teve com Jesus. A princípio, ele estava ainda um pouco cru, um pouco infantilizado na maneira de falar. Imagino que ele, sendo um doutor da lei, um príncipe dos judeus, mas ele, diante de Jesus, ele ficou um menino. Ele ficou um menino acanhado, um menino meio perdido, porque o olhar de Jesus deve ter penetrado sobre ele de uma maneira e não tem como ter um encontro com Jesus e não ter mudança. Porque quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana no poço, houve mudança, houve conversão. Quando ele encontrou Nicodemos,
teve conversão. Pedro é um grande exemplo para nós. Pedro negou Jesus. Pedro se arrependeu. Pedro se converteu. Pedro andava junto com Jesus, teve medo. Por medo ele negou a uma mulher, né? Ele negou a mulher que andava com Jesus. Então hoje o Evangelho, ele é difícil para nós. Ele foi difícil para Nicodemos, mas assim como Nicodemos, aqui na Bíblia cita o nome de Nicodemos. É eu e você. Hoje Jesus está tendo um encontro comigo, com você. Quando a gente lê o nome de Nicodemos aqui, nós podemos colocar o nosso nome. Que eu, Josiane, se Jesus falar isso para mim, que necessário vos é nascer de novo. Será que eu vou voltar para casa como um jovem rico? Ou eu vou seguir Jesus? Será que eu vou procurar Jesus à noite, às escondidas? Ou eu vou procurar Jesus à luz do dia, andar com ele igual os discípulos andavam? O encontro com Jesus, ele é para mudar a nossa vida. E se hoje nós queremos mudar a nossa vida, se hoje nós queremos nos converter, necessário vos é nascer de novo. É o que a lição que Jesus fala aqui, essa linguagem uma linguagem tão paterna que ele utilizou com Nicodemos, é o que ele fala para nós. O Evangelho não é fácil, mas necessário vos é nascer de novo. É preciso mudar, é preciso que essa água do batismo venha me purificar mesmo, tirar o que está de ruim aqui e renovar através do Espírito Santo, nessa força que vem do alto, para nos conduzir no caminho que o Senhor quer para nós. Então, que você possa comentar o que você tirou dessa palavra de hoje. Na verdade foram 3, né? Utilizei do capítulo 3, o 7, o 19, todos no Evangelho de João. E o que fica de lição é isso para nós, né? Porque nós precisamos dessa mudança todos os dias e nós precisamos nos encontrar com Jesus todos os dias. Foi difícil para Nicodemos. Vai ser difícil para nós também, porque a gente vai ter que deixar aquele grupinho lá do Sinédrio, né? Ele teve que deixar aquele grupinho para poder seguir Jesus, mesmo que ocultamente, mesmo que ele não queria ser visto, que ele não queria postar nada no Instagram dele com Jesus, nas redes sociais, mas nós hoje, nós podemos buscar esse encontro com Jesus. Na primeira igreja católica que você passar, entra, lá tem uma luz vermelha, onde Jesus fica todos os dias nos esperando. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.